Capítulo 11. Treinamento no local de trabalho. Quero te dar um pouco de treinamento no local de trabalho neste capítulo, principalmente com base na minha experiência em ajudar pessoas a se libertarem das fortalezas demoníacas. Nos dois capítulos anteriores, falamos sobre maneiras diferentes nas quais os cristãos convidam ou permitem a opressão demoníaca. Agora quero falar sobre algumas coisas práticas a ter em mente quando expulsar espíritos malignos das pessoas. Antes de tudo, nunca expulse demônios de alguém que não conhece ao Senhor. Se você estiver ministrando a uma pessoa que não conhece a Jesus, conduza a Cristo primeiro, antes de tentar libertá-la. Estou dizendo que os cristãos são os únicos que deveríamos libertar? Bem, sim e não. Deixe-me explicar o que quero dizer citando Jesus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12:43-45. O Senhor deixa claro nesta passagem que quando um espírito maligno é forçado para fora da vida de alguém, sempre retorna com reforços mais perversos do que si mesmo, com quem tenta intimidar para voltar ao corpo da pessoa. Se encontrar sua antiga casa vazia, aqueles 8 espíritos malignos entram e a pessoa fica pior do que quando apenas tinha um espírito maligno. Expulsar espíritos malignos de pessoas que não têm ou não querem ter o Espírito Santo em suas vidas é, portanto, irresponsável ou perigoso. Muitas pessoas não acreditam em expulsar demônios de cristãos, mas estou te dizendo, os cristãos são as únicas pessoas que você deveria libertar. Digamos que você encontrou alguém que não conhece ao Senhor e está muito atormentado. O que deve fazer? Simples. Conduza-o a Cristo, ajude-o a receber o Espírito Santo e lhe dê uma purificação espiritual. Com frequência você descobrirá que quando uma pessoa recebe Jesus, o tormento cessa automaticamente. Mas, se permanecer, conduza a pessoa através dos passos que você aprendeu no capítulo 9 e então ordene que os demônios saiam. Depois que você ordenar que os espíritos saiam, a pessoa deverá se sentir livre e em paz. Se este não for o caso, pergunte ao Espírito Santo se existe qualquer outra razão por que a pessoa ainda está perturbada. O Espírito Santo é muito bom em revelar os problemas enraizados na base das fortalezas demoníacas. Faça a pessoa tratar as questões que Deus revelou. Depois disso, ordene aos espíritos para saírem novamente. Como erva daninha, quando a raiz é cortada, a planta irá morrer. Continue este processo até que a pessoa se sinta livre e em paz. Neste ponto, é importante assegurar à pessoa que você também discerne que ela está livre. Gosto de olhar seus olhos e deixar que ela saiba que vejo um coração limpo e uma alma livre. Você deseja que ela saia confiante na libertação, portanto, sua garantia é essencial para o bem-estar dela. Também é importante que ensinemos aos que são libertos que muitas vezes os espíritos malignos voltam para fazer uma visita, juntamente com seus codestruidores demoníacos e batem à porta do coração de uma pessoa liberta. Isso não é nada com que se preocupar, é somente uma parte normal da limpeza espiritual. Instrua a pessoa a manter sua mente no Senhor e não ir para o terreno das perguntas. O que fiz de errado para convidar estes espíritos de volta à minha vida? Fazer caças bruxas em nossas almas é fazer o jogo das estratégias do diabo. Não é à toa que ele é chamado de acusador dos irmãos. Ele é mestre em tomar de volta, convencendo as pessoas que sua recém-descoberta liberdade é imerecida. Em minha experiência, essas revisitações normalmente ocorrem 3 ou 4 vezes nos primeiros meses de libertação de uma pessoa, e depois eles normalmente deixam a pessoa em paz de vez. Lembre-se que a capacidade de Deus para nos proteger é muito maior do que qualquer poder do nosso inimigo para nos destruir. Toda pessoa que é liberta deveria memorizar as palavras de Paulo em Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Discernindo espíritos malignos. Muitos me perguntam, como você sabe que tipo de demônios está oprimindo as pessoas?
Você pode determinar a natureza dos espíritos malignos de algumas maneiras diferentes. Uma maneira é por meio de manifestação de tormento ou escravidão. Se a pessoa está atormentada com pensamentos de suicídio, como no exemplo que dei sobre Marta, a escravidão está provavelmente enraizada em um espírito de suicídio. Outra maneira para identificar que tipo de espírito está atormentando uma pessoa é através do dom de discernimento. Veja Coríntios 12:10. Este dom, também chamado de distinção de espíritos em algumas traduções da Bíblia, é um dom dado pelo Espírito Santo. Você não pode adquiri-lo, pode apenas pedi-lo. Ele está disponível a todo cristão. O dom de discernimento opera de forma diferente em variadas pessoas. A maneira mais comum deste dom se manifestar em nós é pelo sentir, ouvir, cheirar ou provar qualquer que seja o espírito que esteja perturbando a pessoa em cuja metro nós estamos. Antes de nos aprofundarmos neste assunto de discernimento, precisamos refrescar nossas memórias sobre metrons e esferas de autoridade acerca das quais falamos abreviadamente no capítulo 3. Este conceito vem do significado de duas palavras gregas. A primeira é metron, que significa medida ou padrão. A segunda é cânon, que significa governar uma esfera. Ambas são usadas na exortação de Paulo aos Coríntios. Leia-a vagarosamente, porém não nos gloriaremos além da medida palavra de raiz grega metron, mas conforme a reta, na versão do autor a palavra que é esfera. Palavra grega cânon medida metron que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Nem nos gloriando além da medida metron nos trabalhos alheios. Temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. Aqui a versão do autor é esfera. Cânon 2 Coríntios 10:13, 15, ênfase acrescentada. De modo simples, Paulo está dizendo que os de Corinto estão dentro dos limites da sua autoridade espiritual dada por Deus. Infelizmente, os ocultistas e os da nova era são os únicos que conheço que têm um vocabulário para este conceito. Eles chamam de aura. Eles acreditam que as pessoas têm uma aura ao redor delas que influencia a atmosfera que os cerca. Na verdade, isto é um conceito bíblico. Toda pessoa tem um metron, espaço medido, sobre a qual ela governa ou influencia. O tamanho do metron da pessoa é determinado pela sua influência espiritual dada por Deus. Um metron pode estar restrito ao tamanho de um indivíduo, ou pode ser tão grande quanto sua esfera de autoridade. Por exemplo, você já entrou em uma loja e imediatamente se sentiu exausto. Você comprou o que precisava bem rápido e saiu. Tão logo chegou ao seu carro e se afastou dali, ficou bem, o sentimento de cansaço se foi. É bem provável que o dono ou gerente daquela loja tivesse um espírito de fadiga ou fraqueza. Isaías 61:3 diz que o Senhor nos dará veste de louvor por espírito angustiado. Porque toda autoridade vem de Deus e é Ele quem determina o tamanho do metron de uma pessoa. Veja Romanos 13:1, 11 Coríntios 10:13 e 15. O metron de um dono ou gerente seria do tamanho da loja. Quando entrou na loja você, na verdade, entrou no espaço espiritual da pessoa em autoridade lá, e você discerniu os espíritos governantes da pessoa que os convidou àquele espaço. Em um nível pessoal, se você tem o dom de discernimento e senta ao lado de alguém atormentado por um espírito maligno de pornografia, é bem provável que irá experimentar pensamentos ou imagens pornográficas enquanto está no espaço daquela pessoa. Ou se você tocar alguém lidando com um demônio de depressão, de repente ficará deprimido. Devo deixar claro que o reino espiritual afeta todos os cristãos, quer esteja ciente dele ou não. O dom de discernimento simplesmente dá a você a capacidade para distinguir que espírito ou espíritos estão agindo em uma pessoa ou ambiente. Ferramentas de aconselhamento. Quando me uni à equipe da Igreja Betel, uma das minhas responsabilidades principais era o aconselhamento. Quando pessoas vinham ao meu escritório para aconselhamento, eu impunha as mãos sobre elas, e orava antes que me contassem por que vieram me ver. Orava por sabedoria e insight, mas honestamente, o que estava realmente fazendo era tocando-as para discernir se havia um espírito maligno envolvido na sua situação. Se impusesse as mãos sobre uma pessoa e não ficasse incomodado por algo, então sabia que qualquer coisa que fosse que o aconselhando estivesse lidando era puramente humana e não demoníaca. Por outro lado, se sentisse ira, assassinato, ódio, medo, paranoia ou qualquer outra manifestação negativa, sabia que espíritos malignos tinham se atado à situação e, portanto, somente aconselhamento não resolveria o problema da pessoa.
Teríamos que nos assegurar que os espíritos malignos foram expulsos após lidarmos com as raízes do seu convite. Enquanto estamos no assunto, quero deixar claro que pessoas podem entrar em algumas situações terríveis sem a ajuda do diabo. Pornografia, ódio e depressão, por exemplo, não são necessariamente manifestações de espíritos demoníacos. Muitas vezes são frutos das próprias escolhas da pessoa. Porém, se os demônios foram de alguma forma atraídos a uma pessoa, circunstância ou lugar, somente conversar não vai solucionar o problema. Tempos atrás estava ensinando nossa igreja sobre o ministério de libertação e o dom de discernimento e compartilhei como toco as pessoas para discernir se elas estão atormentadas por espíritos malignos. Ao final da mensagem, quando fiquei na porta da saída para cumprimentar as pessoas que saíam, percebi que a maioria mudou de direção e foi pela saída oposta. Por vários minutos fiquei perplexo com o comportamento delas, até que uma alma corajosa veio à porta, estendeu sua mão e disse: Pastor, se você sentir um espírito maligno em mim, faça-o sair. Percebi então que as pessoas estavam saindo na porta oposta porque pensavam que eu talvez sentisse que elas estavam influenciadas por demônios. Isso me fez rir muito. Agora sou mais discreto quando compartilho meus exemplos do púlpito. Bipolar. A capacidade para distinguir espíritos malignos é uma ferramenta maravilhosa que pode ajudar a libertar pessoas. Contudo, se você não entender como usar este equipamento, ele pode te fazer sentir louco. Acho que muitos cristãos com forte dom de discernimento são diagnosticados com distúrbio bipolar porque não sabem que têm esse domingo. Eles acham que estão experimentando mudanças de humor, mas não compreendem que estão simplesmente sentindo a atmosfera espiritual em um metro em particular. Enquanto estamos falando sobre discernimento, também quero te advertir sobre suspeitas. A suspeita é a malvada irmã de criação do discernimento. Ela pode se disfarçar como discernimento e por fim nos conduzir à escravidão. A suspeita é o dom de discernimento sendo usado pelo espírito de medo. Por exemplo, antes de o rei Saul ser atormentado pelos demônios, a Bíblia diz que Saul trazia Davi sob suspeita. 1 Samuel 18:9. Suspeita leva a amargura, falta de perdão e tormento. Resultará na pessoa sendo lançada em uma prisão espiritual onde todos os guardas trabalham para o lado mal. Os espíritos que guardam as grades desta prisão têm nomes como doença, depressão, ódio e assassinato. Muitas vezes nos últimos anos, assisti literalmente a suspeita em ação quando alguém discernia que uma pessoa tinha um espírito maligno de um tipo ou outro e fazia algo para destruir a reputação dessa pessoa. Quando cheguei à igreja Betel, um de nossos profetas discerniu que um funcionário da liderança do governo em nossa cidade era secretamente um bruxo. O profeta circulou de forma livre esta informação para várias pessoas proeminentes em nossa igreja para a oração. Um ano depois, conheci o funcionário da cidade e descobri que ele era, na verdade, um crente firme que amava a Deus. Todavia, o insight do membro da nossa igreja já tinha me contaminado, então fiquei longe dele. Eu levei um longo tempo para perceber que o que estava sendo vendido como dom de discernimento era, na verdade, suspeita enraizada em uma perspectiva política diferente. Quando você tem uma forte opinião negativa sobre alguém, não confie em seu dom de discernimento. Salomão disse que um bom nome é mais desejável do que uma grande riqueza. Veja Provérbios 22:1. O objetivo de qualquer dom do Espírito é construir confiança e ajudar pessoas a crescerem em Deus. Nenhum dom do Espírito deve ser usado para destruir reputação de pessoas, matar sua paixão por Deus nem roubar sua identidade. Mesmo que seu discernimento demonstre precisão e um espírito demoníaco esteja perturbando a pessoa, a reputação dela deve ser protegida e sua personalidade sempre honrada como alguém criada à semelhança de Deus. Sem medo. Quando estiver ajudando alguém a se libertar de opressão demoníaca, é importante que esteja confiante no poder de Deus para libertar. Se você ficar com medo em uma sessão de libertação, os espíritos malignos sentirão sua ansiedade. Eles saberão que você não tem fé para libertar sua vítima e se recusarão a sair. Já assisti pessoas tentarem superar o medo de um espírito maligno gritando para que os demônios saíssem. Levantar sua voz não vai aumentar sua autoridade. Os demônios não respondem à ira, manipulação nem controle. Eles somente respondem à autoridade. Em Atos, o lenço de Paulo expulsava demônios. Veja Atos 19:11-12. Sem grito, sem chamar nomes, sem drama, apenas um lenço. Ao contrário da opinião pública,
são os espíritos imundos que às vezes clamam em alta voz quando saem de uma pessoa. Veja Marcos 1h26. Relembro uma vez que estava orando por um rapaz enorme em uma fila de oração na igreja. Tão logo coloquei minha mão sobre seu ombro, uma voz estranha gritou para mim: "Tenho estado aqui há gerações e não vou sair." "Não me importo há quanto tempo você tem estado aqui, você vai sair", disse em voz baixa, mas com confiança. "Não vou, não." A voz gritou mais alto. "Oh, sim você vai", respondi. "Eu vou te matar." A voz gritou enquanto o homem tentava me acertar com sua mão direita. Ele encontrou uma força invencível cerca de centímetro do meu rosto. Permaneci de pé, confiante, olhando nos seus olhos. Ele gritou, rosnou e esbravejou com toda a força: "Você está morto." Então levantou a mão esquerda e me lançou um nocaute. Pude sentir o vento do seu punho quando se aproximou do meu rosto. Boou, seu punho bateu em algo invisível, mas sólido. Isto enraiveceu o espírito maligno dentro dele. "É minha vez", anunciei. Coloquei minha mão sobre sua cabeça e disse: "Clamo o fogo de Deus para queimar os inimigos deste homem." "Fogo, mais fogo, batizo este homem em fogo", disse com ousadia. O homem grande começou a vibrar como uma britadeira. Por 4 ou 5 minutos, ele literalmente vibrava de cima a baixo, gritando enquanto calmamente mantinha minha mão sobre sua cabeça, orando para o fogo de Deus encher sua alma. Finalmente uma voz alta gritou de dentro dele: "Satanás, me ajude. Satanás, por favor, me ajude." "Ele não vai te ajudar. Agora saia", disse duramente. Alguns segundos depois o espírito lançou ao chão e saiu. O homem estava livre, e agora tínhamos que ter certeza que as portas estavam fechadas, para que os espíritos imundos não voltassem mais. Manifestações de libertação. As pessoas experimentam muitos tipos diferentes de manifestações quando estão sendo libertas. Você não pode medir o nível de liberdade de alguém pela quantidade de drama que um demônio demonstra ao sair. Na verdade, a maioria das libertações é normalmente experimentada com um mínimo de drama. Uma pessoa talvez quase não sinta o espírito imundo sair, mas pode sentir um enorme peso sendo levantado ou uma sensação nova de intensa paz. A dignidade da pessoa deve ser nossa prioridade durante qualquer sessão. Sempre tento fazer a pessoa se sentir segura e amada quando trabalhamos para libertá-la. Os demônios gostam muito de atenção, por isso eles gostam de fazer a cena maior possível quando saem. Quando os que ministram libertação perguntam aos espíritos malignos seus nomes, ou fazem a pessoa vomitar ou fazer qualquer coisa que crie ansiedade e drama, isso é apenas fazer o jogo dos esquemas malignos dos demônios. Até mesmo perguntar ao demônio seu nome é raramente necessário. A não ser que você fosse Jesus, eles provavelmente mentirão para você, de qualquer jeito. Em situações de libertação, se mantenha calmo, fale com uma voz normal e permaneça confiante. Os demônios têm que sair quando trazemos a público a raiz de sua atração. Lembre-se, você foi ungido para soltar cativos e libertar prisioneiros. Principados e poderes. Embora o âmbito deste livro envolva principalmente guerra pessoal, sinto-me provocado lhe dar alguns dos meus insights sobre escala mais ampla de principados e poderes. Sinto que fui capaz de escrever com grande autoridade até este ponto, já que as coisas que ensinei até aqui vieram de minha própria experiência pessoal de viver a palavra de Deus na minha vida. Este capítulo não carrega o mesmo nível de autoridade da minha parte, uma vez que muito da revelação é subjetiva, portanto, da sua parte ele deve ser julgado e escrutinizado. No entanto, ofereço os pensamentos seguintes para sua consideração. Volte comigo ao assunto de metrons e esferas de autoridade que tratamos no capítulo anterior e deixe-me oferecer a você alguns insights na guerra contra principados e poderes. Você percebeu que quando estudamos a armadura de Deus mais cedo, aprendemos que não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6h12. A luta que enfrentamos nos períodos de pé em nossas vidas não é simplesmente contra demônios. Leia o versículo novamente. Nossa batalha é contra principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. Lembre-se que Jesus disse que quando um demônio é expulso, 7 espíritos mais malignos do que os primeiros tentarão retornar.
Existem níveis de autoridade no demoníaco, tanto quanto no mundo natural. Os demônios de alta patente são com frequência referidos como principados e poderes. Paulo expressa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem a deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ephesians 2:1-2 NVI. Em Romanos 8, 38-39, Paulo nos assegura que principados e poderes não podem nos separar do amor de Deus. Estes principados e poderes são espíritos malignos dominantes que têm grandes metrons e esferas. Paulo nos ensina em Efésios que 4 tipos de principados governantes guerreiam contra nós. Estes não são demônios típicos, são espíritos malignos de alto nível que estão tomando autoridade sobre territórios geográficos e demográficos. Em outras palavras, eles querem governar cidades, nações ou indústrias como a pornografia. Mas eles somente têm autoridade se os crentes lhes derem. Por exemplo, Jesus disse aos cristãos para fazer discípulos de nações. A maneira como os principados recebem autoridade sobre uma nação é quando os crentes deixam suas metrons e esferas dadas por Deus vagas, erradicando poluição do ar espiritual. Jesus se deparou com essa situação na província dos Gerazenos quando desceu do barco e encontrou um homem endemoninhado. Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Marcos 5, 8, 10, ênfase acrescentada. É provável que os principados territoriais estivessem usando aquele homem, conhecido como Legião, como base para seus ataques contra a província. O fato de aquela região criar porcos nos dá algum insight quanto ao pecado corporativo que provavelmente abriu a porta para este ataque histórico. Os porcos eram considerados imundos nas leis do Antigo Testamento, portanto, não deveriam ser criados. Não estou propondo que apenas o fato de criar porcos abriu portas para espíritos territoriais governar os Gerazenos, mas estou sugerindo que o completo desrespeito dos habitantes para com a palavra de Deus deu aos principados acesso à sua província. A libertação pessoal de Legião conduziu uma província inteira a aceitar Cristo mais adiante. A maior parte da armadura de Deus descrita em Efésios 6 é usada para nos proteger destes espíritos de alta patente. Somos instruídos a ficar firmes durante estes ataques. Então, como os principados são destronados? As palavras de Jesus em Lucas 10, 17 e 20 nos dão algum insight nesta pergunta. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse-lhes Jesus: eu vi Satanás, como raio, cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, ênfase acrescentada. Os 70 estavam expulsando demônios das pessoas, mas Jesus viu Satanás, como raio, cair do céu. Ao contrário da opinião popular, o raio começa da terra para cima. Quando os demônios são expulsos da pessoa no reino natural, a nível terreno, o território é tomado no reino espiritual, nos céus, porque todos nós ocupamos 2 dimensões simultaneamente. Os principados que governam o ar têm como base as pessoas. Quando estas pessoas são libertas, suas esferas e reinos recebem liberdade e a poluição do ar espiritual é erradicada. Contudo, minha experiência diz que encontrar um príncipe do mal de alto nível em uma pessoa que está governando um território é bem diferente de lidar com um demônio regular. Libertar pessoas que se tornaram prisioneiras desta maneira pode ser uma luta ou esforço, como Efésios 6 horas e 12 expressa. Libertar este tipo de pessoa exigirá que você seja extremamente vigilante, super paciente e muito persistente. O Avivamento Samaritano. Agora olhemos o relato do Dr. Lucas do Avivamento Samaritano e vejamos se podemos descobrir algumas semelhanças com o que estamos falando. O evangelista Filipe desceu para Samaria pregando o reino, operando milagres e expulsando demônios. De repente, ele encontrou um feiticeiro chamado Simão. Aqui está seu relato. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria. Dizia ser um grande homem, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus.
Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 9 e 15. É possível que o principado que governava Samaria morasse em Simão, o feiticeiro. Quando Simão aceitou a Cristo, e quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria receberá o reino, enviaram Pedro e João até eles. O poder de Deus destituiu o poder do diabo através do ministério evangelístico de Filipe, e o governo de Deus substituiu os principados governantes pela autoridade apostólica de Pedro e João. É importante entendermos que quando os principados caem como raios sobre uma cidade e não reinam mais as mentes das pessoas, é imprescindível que a autoridade do reino substitua o príncipe caído. Senão, a condição da cidade se torna pior do que antes. Os reforços demoníacos tentam de forma vigilante forçar seu caminho de volta no assento de autoridade. Iraque é um bom exemplo atual de um poder lutando para governar um território. Como destaquei em Chuva Abundante, meu livro que mencionei anteriormente, a guerra no Iraque nos ensinou algumas lições profundas sobre principado. Aprendemos, e ainda estamos aprendendo da maneira mais difícil, que destituir um ditador mau não é tão difícil como substituí-lo. Nós depomos Saddam Hussein em 37 dias e declaramos vitória do convés do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Mas, temos passado vários anos e perdido muito mais soldados tentando estabelecer a democracia em um país que somente conheceu tirania por centenas de anos. Terroristas lutam de forma violenta a retomar a autoridade no país. Este é um claro retrato no reino natural da maneira como se deve lidar com os principados espirituais no reino espiritual. Jesus nunca repreendeu o espírito governante sobre uma cidade ou país. Ele simplesmente viajava de cidade em cidade, libertando as pessoas enquanto ia. A liberdade estava se levantando da terra para cima. E sem conhecimento da maior parte do mundo, Satanás estava caindo como raio.